A paz do Senhor, irmãos, pastor Fábio aqui, em nome do Senhor Jesus, vamos falar sobre a justificação pela fé em Cristo. Tomaremos por base Romanos 3, 21 a 31, que diz assim a palavra de Deus: Mas agora se manifestou sim a lei e a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão, por meio da fé em circuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira humana estabelecemos a lei. Bom, vamos resumir aqui o que vem a ser a justificação. A justificação é um ato divino. Justificação é uma declaração de Deus, segundo a qual todos os processos da lei divina são plenamente satisfeitos por meio da justiça de Cristo, em benefício do pecador que recebe o Senhor Jesus como Salvador. A justificação significa uma mudança de posição, espiritual diante de Deus, de condenado para justificado. Esta é a única maneira do homem ter comunhão com Deus, apresentar a Ele sem culpa. Essa obra é resultado do sacrifício expiatório, ou seja, o Senhor cobriu nossos pecados na cruz, e nos propiciou, como você vai ver aqui descrito no mesmo texto. Propiciar é nos tornar propício para Deus. Então, tudo que era impossível à lei é possível através da obra de Jesus na cruz. Então, em resumo, a justificação é como se Deus nos declarasse justo de forma legal. Então, a santidade de Deus existia, a justiça. E quem é que podia fazer justiça para Deus, senão um sacrifício perfeito? Então, Jesus satisfez a justiça de Deus através do seu sangue na cruz. É por isso que quando ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice, é porque ele ia sofrer dor na cruz também, mas porque ele ia sofrer a ira do Pai, a ira de Deus. A ira de Deus foi satisfeita em Cristo. Então no verso 25 diz: o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Propiciar é nos tornar propícios para Deus. Deus, ele nos tornou propício para ele próprio através de Cristo. Através de quê? Da lei? Não. Através da fé em Cristo. Então, justificação é Deus nos declarar justo, como se nós nunca tivéssemos pecado, através da justiça que ele fez no sacrifício de Cristo, Então, uma vez que nós temos fé em Cristo, Romanos 5:1 vai dizer: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual temos entrado pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o texto Romanos 5 vai dizer que nós somos justificados pela fé e passamos a ter paz com Deus. O que significa isso? Que sem ter Jesus, sem ser justificado, nós temos de mal com Deus, estamos brigados com Deus. Mas uma vez que nós cremos em Cristo, somos justificados, temos paz com Deus através de Cristo Jesus. E verso 2 diz que temos entrado pela fé a esta graça, ou seja, a graça de Deus, a qual nós temos acesso e entrada, ela não vem através de uma denominação, de um rótulo de igreja, nem de mediadores, mas vem pela nossa fé em Cristo Jesus. Então, em resumo, nós temos Romanos 10, versículo 4 também, do verso 1. Na verdade, em Romanos 10, do verso 1 ao 4, você vai ver que os judeus, eles sendo zelosos das coisas de Deus, porém não tinham entendimento. Por quê? Porque não conheciam a justiça de Deus e procuravam estabelecer a sua própria justiça, ou seja, tentavam se tornar justos diante de Deus pelos seus próprios esforços e méritos. E não podiam. Aí no verso 4 vai concluir Paulo dizendo: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então,
Em resumo, o que é a justificação? É quando Deus olha para nós através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, não é? É substitutivo, ou seja, o sacrifício de Jesus nos substituiu, porque ele se fez maldição por nós, se fez pecador por nós, não é? Ele sofreu a ira de Deus por nós. Então esse sacrifício de Cristo, Deus nos olha através de Cristo e quando nós cremos pela fé, nesse sacrifício de Cristo é suficiente, nós temos a justificação pela fé. É por isso que Isaías 53 vai dizer, quem deu crédito à nossa pregação, e Paulo em Romanos capítulo 10 também ele vai dizer que nem todos obedecem ao Evangelho. O que é obedecer ao Evangelho? Obedecer ao Evangelho é obedecer o meio pelo qual Deus estabeleceu que o homem fosse salvo. Não pelas obras da lei, nem as obras da carne, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E aí vai entrar uma série de coisas também, que já está ligado também no texto que vai falar sobre a predestinação. Por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 7 diz que nós temos a redenção. O que é a redenção? A redenção é o resgate, o preço pago para que nós fôssemos salvos. Pelo seu sangue, remissão das ofensas. Remissão é o ato de Deus perdoar a gente, de Deus pegar-nos de volta de uma forma legal. Assim como na Terra existe, né, a legislação, toda a burocracia para prender uma pessoa, para soltar, para perdoar, para poder absolver, condenar, assim no reino de Deus também há toda uma forma legal de resgatar, de pegar uma pessoa e também a pessoa ser absolvida como condenado. Tanto é que João vai dizer que se nós pecarmos, temos um advogado, vai falar de Deus como juiz. E aqui, quando fala da remissão, em Efésios 1, verso 7, né, nós temos remissão pelo seu sangue, ou seja, o remir, além de ser perdoar, é um ato legal de obter a gente de volta para Deus, né? Então Jesus, ele fez toda esta obra de expiação por nós, para que uma vez nós tendo fé, nós somos justificados, né, por esta fé em Cristo. Aí o texto vai seguir dizendo sobre a importância da fé. Paulo vai discorrer nesse texto, né, sobre esse mistério. No capítulo 4 também, falando sobre Abraão ser justificado pela fé, já que Abraão ele creu em Deus antes mesmo de existir a lei, não é isso? E o Salmo 32, e Paulo vai citar ele aqui no verso 8, que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, ou seja, que não é imputar, é Deus não jogar a culpa dessa pessoa. Uma vez que nós cremos em Cristo, não é retirado todas as nossas culpas. Então, por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer, mas diz também que os justos herdarão o céu. Mas por quê? Porque nós somos justificados pela essa fé em Cristo. Então, em resumo, tá? A justificação é justamente um oposto à lei, né? Porque Romanos 4, verso 15 vai dizer que a lei opera a ira, que onde não há lei também não há transgressão. Então, na verdade, quando uma pessoa, o judeu, por exemplo, que quer se justificar pela lei, até mesmo o adventista que quer se justificar pelo sábado, ele está provocando a ira de Deus. Por quê? Porque onde há lei, há a ira de Deus, porque essa pessoa não obtém a justiça de Deus. Aí no capítulo 5 vai vir esse versículo que nós falamos, sendo justificado pela fé temos paz com Deus, né? E no verso 8 vai dizer que Deus prova seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui já vai entrar, inclusive, a parte das pessoas que acreditam que passaram pela ira da grande tribulação, né? Porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo, então seremos salvos da ira de Deus. Então, em resumo, é isso. A justificação é uma declaração de Deus para nós, que nós somos justos diante de Deus através do sacrifício que Cristo fez por nós. Amém? Paz do Senhor a todos.